Olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um bom bate-papo aqui com essa turma do Espiritualistas e Apômetras. E, para variar, né, a gente está querendo cutucar e hoje que eu acho que a cutucada vai ser muito boa. Mas antes, eu vou apresentar essa turma que está aqui comigo agora. A gente tem a presença da Fátima. Tudo bom, Fátima? Tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês, participando dessa live maravilhosa, né, do podcast. A Fátima é nossa colega, apômetra, é terapeuta também, não é, Terapeuta Fátima? também, Vai ser uma conversa boa, psicoterapeuta. né? Sim. A senhorita Meire, nossa amiga apômetra também, dos espiritualistas e apômetras. Tudo bom, Meire? Tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer também estar aqui. Muito bom. Fernando, nosso amigo da turma da apometria, ainda não é apômetra, um dia será. Um dia será. Tô Naturopata, estudando. hipnoterapeuta, né, É Fê? isso aí. Muito bem-vindo. Primeiro, muito prazer. Um prazer estar aqui outra vez, né? Pela segunda vez. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ver como que eu posso contribuir hoje aqui. Hoje eu acho que você vai contribuir especialmente muito, Então sendo tá o bom. único homem aqui do círculo. Pois é, né? Vamos lá. Bastante, Vamos lá. né? Magda, nossa amiga apômetra também, da turma do Espiritualistas. Tudo bom, Magda? Tudo ótimo, olá. Prazer em estar aqui falando sobre esse assunto. Pois é, e que assunto, né? Que a gente ainda Que não falou. assunto. Nossa, na verdade, eu queria mudar o tema, não me deixaram, sabe, gente? Nosso tema hoje é amor ou solidão. Mas eu estava sugerindo aquele velho e bom ditado antes só do que mal acompanhado. Não gostaram da minha sugestão, eu não sei por quê. Mas, na verdade, o que a gente quer bater um papo aqui, né, moçada, é sobre essa questão mesmo do quanto a gente é ou não se sente realizado ou se sente feliz num relacionamento ou fora dele. Como é que a gente lida com as questões de um relacionamento, como é que a gente lida com essa questão de se sentir amado e amar e também de ser só. E aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês entendem por isso, né? O que vocês, particularmente para a própria vida, preferem? Estarem sozinhos ou efetivamente estarem num relacionamento amando para ser amado? Como é que vocês entendem isso? Quem começa? Na verdade, assim, muitas vezes a gente se coloca numa situação, eu estava até comentando, né, com o pessoal aqui antes da gente começar, que lá, eu não deveria, né, mas vou entregar. Lá nos idos de 1981, eu estava na 7ª série. Uma amiga começou a roda, né, de meninas. Não, fulana tá namorando. Fulana, porque tinha um bailezinho que ia rolar e fulana tava namorando. Nossa, mas fulana mas já tá namorando? Porque, gente, é 1981, entendeu? A gente tá falando de umas décadas atrás. A história era outra nessa fase de idade. A gente tinha ali seus 14, 13 anos de idade. E, nossa, fulana tá namorando? Tá namorando. Mas, ué, ela gosta do Beltrano? Eu nunca vi ela falando do Beltrano. Não, ela tá namorando porque pega mal ela ficar sozinha. Então, essa história de que você se coloca numa condição de achar que socialmente você precisa ter alguém, e aí é uma das interpretações desse amar para ser amado, né? Porque pega mal você não ter um namorado já naquela fase. Olha que loucura, como a gente acaba dizendo não pra gente e sim para uma obrigação social, e isso vem desde pequeno, quando a gente tá sendo educado ainda, né? Sim. Então, esse tema, ele leva a gente tanto para essa interpretação desse exemplo que eu tô colocando aqui, como essa linha de raciocínio que você estava começando a abrir. Que é essa, na verdade, o amar para ser amado seria amar a si mesmo. Sim, Para que o outro, então... exatamente. Porque se você não se ama, o que vai refletir no outro? E eu percebo que as pessoas elas têm muito medo da solidão, de ficarem sozinhas. Então, às vezes elas estão numa busca e mesmo elas tendo uma pessoa do lado, ela está sozinha. Então, que tipo de amor que você está se oferecendo, que você está se dando para você
ter o amor do outro, né? Porque se você se anula para ter alguém que às vezes você não ama, dentro dessa história que você contou, será que essa menina nutria algum sentimento por essa pessoa, ou só porque ela estava vivendo aos olhos da sociedade, que é o que parece, para não ser a sozinha, não ser a garota que não tinha ninguém, se comparando às outras colegas que possivelmente já tinham um tipo de relacionamento. Isso é o que ela mesma tinha dito. Então, eu acho que é muito, muito pouco, né? Muito efêmero, né? A oferta, assim, é muito, muito mínima para... Lógico, se você se ama, eu acho que é muita migalha na minha concepção. É um condicionamento, né? O que você acha, Fátima? E para você, como é que é essa história? Então, eu acho que não vale a pena você se anular, né? E ir atrás, atrás do que a sociedade quer de você. Você que tem que saber o que você quer. Lógico que quando a gente é mais jovem, não tem toda essa consciência que a gente tem hoje, né? Mas, assim, eu sempre fui meio do contra, né? Então, eu acho assim, eu sempre fiz o que eu quis, que eu achava que estava certo para mim no momento. Mas jamais eu ficaria com alguém para dizer que eu tenho alguém do meu lado. Ou é por inteiro, como eu sou uma boa escorpiana, sou intensa, ou é ou não é, né? Então, eu acho que cada um tem sua escolha, respeito o livre-arbítrio de cada um, mas eu não ficaria, não. Uma condição, né? Nessa condição, não, porque desde o momento também que você casa, você acaba se anulando um pouco para poder conviver bem. E chega uma hora que você não é feliz. Você tem que ser o que você é naturalmente. Sim, com certeza. Não querer que o que o outro quer que você seja, né? Sim. Então, o importante é você se amar, em primeiro lugar, para você poder amar uma outra pessoa. Inclusive para você poder saber quem você gostaria que estivesse do seu lado de verdade, né? Sim. Porque se você não se conhece, não se ama, e entra num relacionamento, para você transferir para o outro todas as suas expectativas e a obrigação dele te fazer feliz, é um palito, né? É um dois, né? Sim. Que a gente acaba não tendo essa perspectiva, na verdade, que a responsabilidade da felicidade é nossa e não do outro, né? Sim. Ou então criar aquela ilusão do cavalo branco, Do príncipe encantado, encantado, ou da aquela princesa. que né, a gente lia muito aquela Sabrina, aqueles livros de romance que você ficava sonhando, aquela coisa toda. E, na verdade, é um romance, não é? É uma ilusão, na verdade, não é aquilo, né? Sim, Então, não é Branca de Neve não nem é Cinderela. não, de jeito nenhum, né? Então, a gente, hoje, mais madura, a gente entende isso, mas na adolescência a gente vive cheio de ilusões, porque, né, aquela coisa que, né? É a sabedoria da literatura infantil. Sim. Termina no casamento. Ninguém conta como foi no dia seguinte. No dia a dia. Não é não? Meire, você como uma boa advogada familiar, conta pra mim. O que você prefere? Eu prefiro a solidão. É mesmo? É mesmo. Porque... Conta um pouquinho o que você está chamando de solidão. Exatamente. Eu acho que é importante a gente diferenciar solidão de estar sozinho e de isolamento. Isolamento, exato. Né? Porque se confunde muito a solidão com tristeza, com depressão. Com dor, né? Com dor. Mas a solidão não é isso. Né? E aí eu vou me apegar, lógico, do conhecimento filosófico e do que os pensadores trouxeram sobre isso. E eu gosto muito, eu acho que o filósofo que mais trabalhou a questão da solidão e de uma forma muito clara foi Nietzsche. É verdade. Né? E para ele a solidão ela é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, antes de me amar, eu preciso me conhecer. Para eu saber quem eu quero que esteja do meu lado, eu preciso saber o que eu quero, quem eu sou. E nós somos criados para viver em sociedade, né? O Aristóteles já dizia... Somos seres sociais, o homem né? é um animal político. Sim. E por ser um animal político, a gente é criado para viver sempre
em bando. Coletivamente. Coletivamente. Só que isso, o Nietzsche mesmo fala no livro dele, Aurora, que as pessoas não são ensinadas a viver sozinhas. A solidão, e ele diz solidão, mas eu entendo como autoconhecimento, deveria ser ensinada nas escolas. Concordo. Né? Concordo. Porque você não aprende na escola. Você vai perder mãe, você vai perder pai, você vai perder marido, você vai perder namorado, você vai perder filho, você vai perder irmão, você vai perder seus entes queridos e você não sabe como você vai lidar com isso porque você não aprendeu isso. Não tá preparado. Você só aprendeu a viver de forma coletiva. Ao apego também, né? Exatamente. Aí, pegando o gancho no que as meninas trouxeram, né? A Magda, quando você tem uma pessoa, né? A gente na sociedade, a gente cresce assim, acumulando máscaras. Então, eu cresço, eu sou a filha, depois eu sou a irmã, mais nova ou mais velha, mas eu tô sempre na máscara. Aí eu sou mãe. São papéis, né? Eu sou namorada, né? As personas que a gente vai assumindo. Sim. E a gente esquece da gente mesmo. Porque você está sempre ali, ou você é a cozinheira, a advogada, a professora, né? A esposa, o esposo. E você está assumindo esses papéis. Enquanto você vivencia esses papéis, você não consegue olhar para você. Porque você está sempre voltado para o outro. E é isso que eu acho incrível que o Nietzsche traz, de que ele tem uma frase, eu até tinha separado aqui, na solidão, né, o solitário devora a si mesmo. Olha, é autofágico. Exatamente. E na multidão, muitos o devoram. Então, você não tem a oportunidade de olhar para si e de saber o que você gosta, o que você faria sozinho, porque você está sempre assumindo uma série de papéis e fazendo uma série de coisas para outras pessoas. É verdade. Né? O interessante é que no contraponto disso, eu estava conversando outro dia, agora não lembro com quem, quando você convive com outra pessoa, em contrapartida, quando você está num relacionamento com outra pessoa, de alguma forma ela funciona como um espelho. Porque é com o outro que você consegue enxergar suas próprias fronteiras. É na diferença, né? E essa convivência traz isso, que você começa a reforçar a sua identidade. O que você é. Você pode, né, aqui fazendo uma reflexão, quando você está literalmente casado, convivendo com uma pessoa, sob o mesmo teto especificamente, que está ali no dia a dia, você tem hábitos, tem gostos que são individuais, cada um dos dois tem. E aí alguns não coincidem, né? Então, na hora que um se coloca para fazer alguma coisa que o outro não gosta ou não concorda, vai ficando mais claro para mim quem eu sou, como eu funciono. É na diferença que a gente aprende isso. A questão, eu acho, que talvez caia nesse ponto que você está dizendo, é que justamente por conta desta diferença que você se vê no papel de precisar conceder, né? Precisar ceder, porque o relacionamento é um exercício de cessão constante, né? Eu estou cedendo de alguma maneira para o outro. E aí eu acabo não praticando isso que você está dizendo, essa autonomia de mim mesmo, né? Eu admiro pra caramba casais que conseguem manter a individualidade, sabe? Quando você consegue respeitar que o outro tem um dia que ele vai sair com os amigos, a outra tem um horário de alguma atividade específica, ou um gosta de meditar, o outro gosta de assistir um filme de terror. Por que as pessoas precisam se abdicar de coisas que lhes dão prazer e que de alguma forma não ofenda ou não agrida o relacionamento, né? Por que tem que ser? O quanto que a gente está ou não preparado de verdade para um relacionamento maduro de afetividade, de intimidade? Porque intimidade, né? Outro dia a gente estava conversando com a Noeli no podcast, não sei se vocês viram. Sim. A intimidade ela não se reduz a uma relação de corpos nus, né? A intimidade verdadeira ela está no sentimento, na emoção, na troca, né? Do quanto você se permite que o outro te conheça e vice-versa, né? Mas Fernando, quietinho, calado, o único homem aqui da parada, como é que você entende isso? Só, eu pensei em 3 palavras, mas ouvindo você falar, eu colocaria uma 4ª. Primeiro, parceria.
respeito, confiança. Eu ouvindo você falar equilíbrio. Porque quando você tem essas palavras fazem parte da sua vida, você estando sozinho, você estando com alguém, a tendência é dar certo. E quando você está sozinho, você tem que ter parceria com você mesmo, né? Você tem que saber aquilo que você quer, né? Quando você tem um relacionamento, essa parceria é fundamental, né? Quando você não tem essa parceria, os objetivos acabam se perdendo, né? Confiança é a mesma coisa, né? Confiança em você, mas a confiança também naquela outra pessoa. Quando você está sozinho, você tem que confiar em você, mas também tem que confiar naquela pessoa. Quando você não confia, não estou falando só traição, a questão sexual, estou falando que traição em tudo, entendeu? Traição de uma conversa, de um negócio, de uma emoção, de alguma coisa que você tenha. Quando você não tem esse elo entre o casal, fica muito difícil, né? E aí vem o respeito, né? Respeito, você tem que respeitar as vontades da pessoa. Realmente, você vai fazer um trabalho ali, ou um passeio ali, ou sair com teus amigos, fazer você tem que respeitar aquilo ali. Não tem como você laçar aquela pessoa e deixar ela grudada do teu lado e vice-versa, né? Mas tem que ter o equilíbrio também. Por isso que eu falei, porque quando você também dá muita liberdade, acaba esfriando, a pessoa vai viver uma outra vida e você também vivendo uma outra vida. Então, acho que é o equilíbrio. E quando você tem essa parceria, essa distância não aumenta, ela fica na medida certa, né? Então, O que você acha que provoca essa parceria? eu acho que é um encontro de almas, né? Eu acho que é a pessoa certa, né? Quando você tem a pessoa certa, é tudo muito mais fácil, né? E a pessoa certa é aquela pessoa que tem relativamente os mesmos objetivos, né? Tá, então a parceria, na verdade, seria esse alinhamento de objetivos. Sim. Tá. Gente, existe pessoa certa? Você faz... Não, me dá endereço. Tô precisando. Me passa, por favor. Eu acho que você encontra, assim, existem casais que estão há 60 anos juntos, né? É verdade. Aí a pergunta é, esses casais que estão há 60 anos, eles estão há 60 anos juntos? Felizes. Porque um foi a pessoa certa do outro, ou a alma gêmea, como algumas pessoas falam. Será que existe alma gêmea, né? Ou eles aprenderam com a convivência. Os indianos dizem que você não casa, porque agora eu não sei, né? Mas até décadas atrás, os indianos casavam muito por uma questão de castas, né? Sim. Que eram casamentos combinados. E eles diziam que você não casa por amor, porque o amor é uma coisa que você constrói na convivência. E vocês, quem já foi casado aqui, acho que entende isso também, né? Você casa, obviamente, com uma expectativa, mas amor mesmo, essa construção, ela se dá no dia a dia, né? Quando você convive com as dores e com as alegrias, não é? Sim. E quando você fala, nesse exemplo de um casal que está há 60 anos juntos, nós sabemos que era uma época diferente. Então, Também. sim, são casamentos de conveniência, muitas vezes, né? E lógico, as pessoas, elas iam aprendendo com o convívio a não sei se amarem, mas se acostumavam, né, com essa relação. Obviamente, depois virava amor, mas eu acho que inicialmente... E com uma crença também, né? Uma crença de que efetivamente até que a morte os separe, né? Exatamente. Tem essa questão. Mas existe alma gêmea, Fátima? Não acredito, não. Porque você tinha falado, né, da ideia, a gente traz na nossa infância essa história da Cinderela, da Branca de Neve, do Príncipe Encantado, do Era Uma Vez e Foram Felizes para Sempre. Que é um pouco, eu tô te provocando um pouco, Fê, por conta dessa expressão da pessoa certa, porque quando a gente fala em pessoa certa, traz uma ideia de expectativa pra gente, né? E aí, a pessoa certa, se a gente... Uma coisa é você olhar para uma pessoa que você já convive, que você já tem um relacionamento, e você fala, putz,
realmente a pessoa da minha vida, é a pessoa certa, porque eu identifico na convivência de que a gente olha para o mesmo objetivo. E além disso, a gente se gosta muito e a gente quer ficar junto. Outra coisa é você olhar para uma pessoa que você está conhecendo e você ter uma listinha ali, né? Aquela listinha. Altura, peso, condição social. Porque é assim que começa, né, galera? Vamos combinar. Condição social, como é que ele fala? É bem-humorado, olha que legal. Inteligente, você vai riscando para ver. Porque é um pouco isso que acontece quando você está conhecendo a pessoa. Sim. Mas, na verdade, não é isso que nos conecta. Ou não? Ou eu estou falando uma bobagem? Não. Eu acredito que existe sim aquela empatia, né? De você estar trocando ideia com a pessoa e surgir alguma coisa, mas daí aí só o tempo dirá de estar evoluindo ou não. Mas eu acredito assim que não existe pessoa certa ou errada. Depende de cada um, né? Depende do momento que você está vivendo, depende da pessoa que está ali, né? Como você também tem as suas qualidades, os seus defeitos, a outra pessoa também tem. Aí entra a tolerância, né? De você estar se unindo ao querer ou não ficar com a pessoa, de conhecer primeiramente, né? A pessoa. Sim. Ver os pontos positivos, né? A gente faz isso, né? Coloca na balança os pontos positivos. Ah, tem mais ponto positivo que negativo, tá? Vamos dar uma chance, vamos, né? E aí a coisa evolui ou não, né? Sim, com certeza. Como dizia Vinícius de Moraes, o amor é eterno, né? O que muda é a mulher. Ele casou 9 vezes, né? Fernando, quando você chegar em casa, eu não sei, não. Mas, então, na verdade, eu poderia te dizer que quem falaria melhor essa frase é a Meire. Bom, mas porque quem muda é o homem. Então não é, Meire? Quantas vezes você já foi casada? 2 vezes. Então, tá vendo? Na verdade, casada 3, não foi? nenhuma, né? Não, você entendeu. Morou embaixo do mesmo teto, já Amigado tá. com fé, casado é. Exatamente. O quê? Foram 3 ou 2? Não, foram 2. Então, você também O terceiro eu poupei. 3. Aí, tá vendo? Vocês só mudaram as... Entendeu? O homem também muda, não é só a mulher. Pois é. A impressão que eu tenho é que é uma prateleira de supermercado, né? E somos todos produtos. Eu olho o rótulo. E da mesma forma, o meu rótulo, eu estou sendo rotulada. E sendo olhada. Porque as expectativas que a gente cria, na verdade, elas não existem. Cada pessoa é única. E a gente perde a oportunidade de conhecer a autenticidade dessa pessoa. Por isso que eu digo que eu prefiro a solidão, né? E aí eu volto pro Nietzsche de novo. Não ouse roubar a minha solidão se você não é capaz de me dar a sua real companhia. Sim. E qual é a sua real companhia? Qual é a minha real companhia? Então, quem eu sou quando eu estou sozinha? Porque quando eu estou sozinha, que eu sou a Meire, né? A Meire que eu não vou ser quando eu estiver diante do juiz, diante do cliente, diante dos meus filhos. Sim. Quando eu estou cumprindo papéis, eu não sou a Meire, eu estou cumprindo papéis, né? Então eu quero a real companhia de alguém para que eu também possa ser a real companhia de alguém. Mas essa pessoa precisa gostar da autenticidade, porque se ela já está procurando status, peso, altura, né? Eu brinco, ainda falo, tem que olhar a ficha médica, a ficha psiquiátrica, tem que olhar a ficha horóscopo, corrida, né? horóscopo, né? Se você é da religião, o orixá ascendente, o dito junto. Porque você influencia nas características da pessoa. E aí, de repente, você tá com um louco do seu lado ou com uma louca do seu lado e não sabe que é por causa do ascendente dela. Você fala, puxa, eu sou leão. Escorpião se dá bem, mas aí tem um câncer ali no ascendente. Tudo, né? E a característica é toda do canceriano, misericórdia. Então, quer dizer, você tem que olhar, olha quanta coisa a gente tem que olhar. Né? Olha o que você tem que ler nas entrelinhas do rótulo desse produto. Porque a real companhia qual é? A gente se perdeu. Né? A gente não sabe mais quem a gente é e a gente não sabe mais quem a outra pessoa é. Porque ela também está cumprindo papéis e ela está se mostrando de uma forma, né, que a sociedade está impondo. A sociedade impõe que você seja antenado, que você assista determinada série, que você torça para determinado time, que você seja de direita ou de esquerda, e tudo isso influencia no seu relacionamento.
Será que a gente fica, depois de ficar muito tempo só, será que a gente, do mesmo jeito que tem pessoas com medo de solidão, a gente fica com medo de relacionamento? Justamente para não perder esse conforto que a gente conquista, porque é uma maturidade emocional consigo mesmo, não é? Sim, Eu não, Esse chamo, lugar eu não não. chamo de conforto, eu chamo de liberdade. sim. A solidão, e aí eu vou de novo para a filosofia. O Heidegger ele diz que todos nós somos seres sós. A nossa essência é só. Então a solidão ela é um estado do ser humano. E dessa solidão, ele diz que decorrem 2 sentimentos. E então a solidão não é um sentimento, ela é o estado. Dela podem decorrer 2 sentimentos, né? Que é o abandono ou a liberdade. Sim. E para Depende de mim, como você lida, né? exatamente. Para mim a liberdade, o abandono não, porque assim, eu peço, por favor, meus filhos, vão embora de casa, né? Os contatinhos eu falo, vou bloquear porque não dá para responder, porque eu gosto da liberdade de ser sozinha, Entendi. né? Eu também. E de ser eu mesma, Sim, porque eu não preciso cumprir papel nenhum para ninguém. sim. Né? Então, para mim, assim, a solidão ela não está vinculada à tristeza, ao sentimento de tristeza, porque o abandono é um sentimento de tristeza. E pode acontecer isso no final da vida da gente. Mas e esse abandono, quando ele acontece, se a gente olhar com cuidado, foi a gente que se abandonou em algum momento, né? É um autoabandono. Ele começa no autoabandono, né? Exatamente, exatamente. Quando a solidão, assim, você pode viver com uma pessoa, mas você precisa de momentos solitários, até para você sentir o que você realmente conhece daquela pessoa. Todo mundo aqui já foi casado, todo mundo aqui já teve relacionamento e sabe, quando o parceiro está viajando, é que a gente lembra das coisas boas dele. E quando ele está perto da gente, a gente só vê os defeitos, porque tem... Aquela história do você só dá valor quando perde, né? Você está falando só de uma também. viagem, mas você me lembrou esse ditado. Mas também faz muito sentido, né? Eu lembro que eu li no Zaratustra, do Nietzsche, que ele vai, né? Ele vai várias vezes para a montanha, ele vai para ficar só, depois ele volta, mas porque ele tem essa necessidade até de entender o outro quando ele está sozinho. Não de entender somente a si mesmo, mas o outro também. Porque, assim, a sociedade ela é tão barulhenta, e é tanta coisa que você tem que ver, que olhar, que às vezes a pessoa que está do seu lado, você não consegue ver A sua percepção fica mais fina no afastamento. Exatamente, porque é muita coisa distraindo a sua atenção, não só em relação a você, mas em relação ao outro. Sim. Então o relacionamento fica complicado, né? Porque você também não está enxergando, além de não enxergar, você também não está enxergando o outro. E aí, quando ele sai de perto de você, você fala, poxa, que saudade disso, que saudade daquilo. Você consegue ver aquilo que você não estava vendo quando ele estava na sua frente. Falando de solidão, você me lembrou uma coisa agora do afastamento, que isso acontece para quem, por exemplo, quem escreve. Quando você escreve alguma coisa, depende, né? Para mim é um momento de dor, mas é uma necessidade. Então você escreve. E você deixa lá em algum lugar, esquece um pouco daquele texto. Quando você volta para aquele texto, tempos depois, você fala, caramba, fui eu que escrevi isso. E aí você se percebe numa profundidade ou numa verdade que você fala, não é que eu gostei disso, mas na hora que você faz, você não gosta. Então, essa percepção fina, ela é super difícil de alcançar, Sim. né? E esse afastamento dá isso pra gente. Mas eu queria saber do Fernando, que é uma coisa que eu acho que é uma coisa mais... E aí eu posso até estar sendo ou generalista ou equivocada, mas eu vejo os homens com mais dificuldade de ficarem sozinhos do que as mulheres. Você tem medo de solidão, Fê? E quando eu falo solidão, presta atenção no que a tia Sol tá falando. Quando eu falo de solidão, é efetivamente não ter relacionamento nenhum. Tira a pegação da sua cabeça, tá bom? Nada. Você tem medo de realmente ficar sozinho, tipo, se você tivesse que ficar sozinho pro resto da vida daqui pra frente, é algo que te assusta, que te dá um incômodo, você não gostaria pra você ou estaria tranquilo? Eu não gostaria. Tá. Né? É uma coisa que eu acho que ter uma pessoa do meu lado sempre é muito legal. Porém, uma coisa que a Mary falou, a questão da liberdade, né? Porque muitas pessoas que estão sozinhas, que curtem estar sozinhas, elas acreditam que a única forma de você ter liberdade é estando sozinho. Por isso que eu perguntei se Entendeu? tem medo de relacionamento. E eu acho que não.
Eu acho que a gente pode ter essa liberdade, né? E a liberdade não significa você ter que estar sozinho por estar, como se fosse uma imposição. Não. Você pode ter liberdade ao lado da pessoa que você gosta. Entendeu? Eu tenho liberdade para quê? Ah, não, hoje eu quero fazer um fim de semana na praia, eu vou com ela. Entendeu? Eu quero ir jantar, vamos sair para jantar. Vou jantar. Quero fazer qualquer tipo de programa, um curso, uma viagem, sei lá. Essa liberdade não está condicionada a estar sozinho. Quando você tem uma parceria realmente, quando você tem a confiança, né? Então, assim, eu acho que hoje, se eu tivesse sozinho e tivesse que viver sozinho, seria uma estrutura totalmente diferente. Não sei se a palavra seria medo, porque a gente aprendia a viver, né, de todas as formas, mas não é uma coisa que eu gostaria. Talvez a questão não seria o medo, mas não gostaria. Gostaria justamente de ter uma companheira comigo que pudesse Dividir a vida. dividir essa vida e dividir essa liberdade junto, com respeito, confiança e parceria. E equilíbrio, Legal. entendeu? Justo. E aí sim, quando você monta isso, você tem uma pessoa do teu lado que só vai contribuir. E aí eu acho que como a gente somos seres gregários, né? Então eu acho que ajuda bastante. Sim. Isso no meu caso, no meu modo de ver. Uhum. E para você, Magda, essa liberdade, ela é um lugar de prazer, de alegria, de satisfação? Ou ela é mais agradável quando você tem um companheiro, alguém do teu lado que tem aí uma troca verdadeira, afetiva? Olha, eu há bastante tempo curto a minha solidão, há muitos anos. E eu gosto da minha companhia, não tenho necessidade, ou pelo menos não vejo necessidade de ter alguém, mesmo porque o ritmo que a minha vida foi levando ao longo dos anos, algumas pessoas que eu conheci não acompanhavam. Então, dentro disso que a Meire estava falando, essa questão de você se conhecer, você não precisar usar máscaras para viver com o outro, porque a vida, infelizmente, é dessa forma, né? Você conhece o outro, você não consegue ter a sua essência dentro daquele relacionamento. Você sempre tem que Moldar? se moldar para agradar o outro. E nesse caminho você vai se desagradando muitas vezes. E aí, quando você começa a fazer determinadas comparações do que você almeja na vida, muitas vezes a pessoa não está na mesma vibe que você. Então, você vai percebendo que você vai ter que mudar completamente a sua vida por conta do outro. Uhum. E, nesse sentido, para mudar por conta do outro, eu acho que eu me amo muito para mudar só por Se minha respeitam causa, muito, né? entendeu? Então, assim, Desculpa te cortar. É que você está falando, eu concordo, mas eu tenho um ponto de vista. Você está falando o lado negativo de um relacionamento. E eu poderia também falar algum lado negativo de estar sozinho, né? Então, o que seria legal é a gente colocar que existem os dois lados, né? E eu acho que quando você tem que vestir uma máscara para estar com uma outra pessoa, aí acabou, não tem nada, entendeu? Aí é só você estar junto só por estar, só por uma questão social ou por qualquer outra razão. Mas não porque você está verdadeiramente com a pessoa. É que nem você está sozinho. Você pode estar sozinho feliz, né? Mas você pode ter uma máscara. Não, tô sozinho, mas estou feliz. E no fundo ele está destruído porque você quer ter uma parceira, entendeu? então, mas a grande questão, Fernando, é que às vezes assim, as pessoas elas querem estar com alguém, mas para mostrar para a sociedade. Eu tenho amigas assim, tenho amigos que eles querem ter alguém, não é porque eles se sentem bem, é porque eles têm que. A sociedade tem que ver que eles têm um companheiro. E às vezes a pessoa está tão Mas daí feliz, não é o objetivo, né? tão infeliz naquele relacionamento, e às vezes você Não faz fala sentido, assim, né? gente, como assim? E as pessoas se questionam, mas Magda, você está tanto tempo sozinha, como é isso? Você está bem, você não é infeliz, você não fica almejando que você quer um parceiro. Lógico, na vida da gente, se aparece uma pessoa que agregue, é ótimo. Mas também eu vivo super bem.
Sinceramente, eu sou feliz, eu gosto de curtir meu apartamento, eu gosto de estar na minha casa. Tem uma amiga que ela era casada, ela tinha um relacionamento extremamente infeliz. E aí, às vezes, a gente ia fazer assim os nossos tours pelo shopping. E ela comprava. Aí ela falava assim, ai, Má, dá para você levar essas sacolas para sua casa? Porque se meu marido vê... Eu chegava no prédio, o porteiro assim, só fotografando. Aí às vezes ele olhava Arrasou assim no pra mim, shopping, tipo dona assim, Magda. essa dona Magda, viu? Mora sozinha, esse monte de sacola. E o meu apartamento era pequeno, então às vezes eu falava assim, garota, quando que eu posso levar suas sacolas? Porque não cabe mais nada. Aí eu lembro que quando eu ia no shopping, que não tinha sacolas dela para levar para o meu apartamento, eu chegava em casa, porque eu ficava assim, eu me refletia nela. Aí eu entrava na minha casa, eu colocava as minhas sacolas de shopping no meio da sala. Aí eu passava para lá, passava para cá, e eu falava para ela, isso é liberdade, minha filha. É você viver bem com a sua solidão, viver bem consigo mesma. Sabe, você não tem que ficar colocando personagem, escondendo o seu relacionamento. Quando isso acontece, Então, gente, mas aí é que tá. Mas eu acho que o Fernando entendeu de uma forma um pouco equivocada a questão da persona e da máscara. Não é ser falso com o parceiro. Não, são papéis sociais que você cumpre. Exatamente, são É papéis isso. sociais que você cumpre. E é assim, por exemplo, se eu tenho um parceiro, eu adoro ir pra praia sozinha. Eu adoro ir no cinema sozinha. Eu gosto, sabe? É uma coisa que eu gosto. E eu também curto sair à noite sozinha, ir para um bar, né? Para um lugar, né, social, para dançar. Mas sentar, pegar minha bebida e ficar observando as pessoas. Eu amo observar as pessoas. É muito bom. Gosto muito. É muito bom. E às vezes você quer fazer isso sozinha. Mas se você tem alguém, você não vai deixar a pessoa em casa. Então você acaba deixando de fazer coisas que você gosta, porque também você vai falar assim, ó, tchau, eu tô indo ali tomar um goró sozinha porque eu curto. Meu, não dá pra fazer isso quando Por que você não tá... dá? Então, Porque a pessoa pode não entender isso daí, Então, mas né? se você tiver Eu vivi, no meu confiança- primeiro casamento, eu vivi isso. Meu marido, ele gostava de pescar. Eu odeio peixe. Tá, vai pescar. Né? Eu gostava de shopping. Ele falava, vai pro shopping, porque ele odiava shopping. Então, a gente conseguia conciliar. A gente tinha, né? Era muito Não tinha um respeito transparente. aí? Tinha um respeito. Da individualidade. Né? Muito, muito. Tanto que, assim, quando eu estava prestes a me formar, né? Ele mesmo falou, entra para a comissão de formatura, porque você não vai precisar pagar o baile Sim. de formatura. E eu tinha que ir em bailes, né? Ele foi em um só comigo. Eu acho que eu fui em uns 5 bailes sozinha com o pessoal. E ele falou assim, não, vai. Ainda manda falar, vai fazer o cabelo, vai. Então, isso Legal. é Mas manter a sua não liberdade e é todo equilíbrio, não é? relacionamento que você consegue fazer isso. Sim. E às vezes o amor que você tem na pessoa e a preocupação que você tem com ela, né? Por exemplo, eu teve uma vez, e aí foi onde eu me toquei, porque do primeiro relacionamento, quando eu fiquei viúva a primeira vez, para o segundo, eu entrei num outro relacionamento muito rápido, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. E olha que o meu relacionamento não era um mar de rosas, né? Uhum. Mas eu tava com medo de ficar sozinha. Então eu entrei num outro relacionamento, fiquei 9 anos num outro relacionamento. E aí, quando eu fiquei viúva a segunda vez, é que eu me dei esse tempo para me conhecer, subir, né, o morro do Zaratustra para poder me conhecer e saber o que eu queria de mim mesma. E aí eu descobri essa liberdade. Nessa segunda vez, essa sensação de medo não te bateu? Não me bateu e eu não fiquei desesperada para entrar num outro relacionamento. Só que eu fiquei muito seletiva. Sim, Né? é natural. Quando você fica muito tempo Inevitavelmente, sozinha, você fica mais eu seletiva. acabei ficando muito seletiva. Mas eu percebi, uma vez eu saí de uma audiência, né? E era aniversário da minha mãe. A minha mãe mora no interior, 300 quilômetros de distância. Uhum. Eu saí da audiência, eu liguei para os meus filhos e falei, se virem com a comida, que eu volto só daqui 2 dias. E fui embora. Eu jamais faria isso se tivesse uma pessoa em casa me esperando. Não ia conseguir fazer isso. Ou ia ter que levar ele junto, né? Então, assim, essa liberdade, né, de poder escolher o que você vai fazer, como você vai fazer, que horas você vai fazer, que horas você vai dormir, com que roupa você vai dormir, o que você vai comer, ela acaba
tomando a gente de uma forma que você vai ficando extremamente seletivo. É difícil. Até porque eu saí de um relacionamento, e lógico, era um namoro, não estava morando junto com ninguém, namoro em outra cidade, porque eu criei esse critério também. Distância. Cidades longe. Porque evita que a pessoa bata na minha porta. A cara do Fernando. Evita que a pessoa bata na minha porta a hora que eu quero ficar sozinha. Né? E isso, agora veja como eu falo, nós somos produtos, né? Estamos lendo rótulos e também sou um rótulo. Porque alguma coisa também interessou na pessoa pelo fato de eu ser de outra cidade. Sim. Problema nenhum nisso. Mas a gente vai ficando seletivo a um nível que você vai buscando a mesma autenticidade que você está se dando, né? Que você está se dando. Então, a Meire que eu vejo hoje é a Meire que eu quero que o outro veja e ele fala, cara, vou encarar essa doida. Vou encarar e vou aguentar, porque não vai ser fácil. Então, mas eu entendo o Fernando, eu concordo um pouco com ele no sentido de que, primeiro eu acho o seguinte, se você é uma pessoa que está casada, que tem um relacionamento, casado há anos, ou se você é uma pessoa sozinha, os dois lados, em algum momento, você é casado, você fala, nossa, você olha para alguém sozinho e fala, que vida boa. Você tem um momento de necessidade, assim como uma pessoa que está sozinha, em alguns momentos ela puxa a vida, né? Se nesse momento eu tivesse alguém, seria legal. Eu tô falando de momentos que você passa. Mas eu entendo o que o Fernando está colocando, que é assim, quando você tá com uma outra pessoa e esse sentimento de amor, ele é verdadeiro e se vocês se conhecem de verdade, essa maturidade de respeitar a liberdade do outro te permitiria, meu, é aniversário da minha mãe, tô indo pra lá. A gente se vê, porque assim, e aí, eu falando de mim, que sou sozinha, não casei, eu não consigo conceber duas pessoas adultas que precisam, obrigatoriamente, por não sei o que foi determinado, não sei onde, não sei por quem, que porque resolveram morar junto ou casar, tem que fazer tudo junto o tempo inteiro. Assim, eu acho que a troca, ela é absolutamente rica, importante e ela é construtiva. Mas a partir do momento que ela me amarra obrigatoriamente a uma situação, ela já perde esse equilíbrio que você falou. Tá, mas e se esse fazer tudo junto, ou quase tudo junto, for uma coisa natural e prazerosa para ambos? Então, por isso que eu falei obrigatoriamente. Ah, tá. Entendeu? Então, mas parece, para quem vê de fora, que você trabalhar junto ou ter uma parceria junto, parece que é uma obrigação. E não é. Então, não precisa ser. Mas, então, e é por isso que eu tô falando da maturidade. Eu tenho um primo casado, os dois, né, eles têm um negócio, então eles moram junto, trabalham junto, moram numa cidade, trabalham na outra, todo santo dia, é desafiador para um casal. Todo santo dia, 24 horas por dia, em todos os assuntos, eles estão juntos. E foi uma construção. Não é um mar de rosas? Claro que não é. Mas eles amadureceram essa relação ao nível em que eles estão hoje, através de muito trabalho. Existe verdade nisso. E aí, o que eu estou querendo colocar aqui é se existe felicidade também. Porque é o que você está dizendo, né, Magda? Eu acho que existe a possibilidade da gente ser feliz sozinho ou acompanhado. Sim. Eu entendo que a questão do sozinho ou do acompanhado é o porquê que você escolhe aquilo. Não é o próprio Nietzsche que diz que quando você sabe o porquê, você supera quase qualquer como? Então, e é engraçado, né? Porque isso serve para qualquer coisa na vida. Se eu tenho não importa o objetivo. Ele pode ser pessoal, profissional, amoroso, mas se eu sei o porquê eu estou com aquela pessoa, eu consigo superar quase qualquer coisa com ela, né? Porque o estar com ela, a força daquele amor ou daquela vontade é maior e supera as dificuldades, os desafios que você tem ali no caminho, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente não tem uma receita, né? Uma receita do que é certo ou errado ou do que é válido, né? Acho que cada um tem a sua própria resposta, né? Exatamente. E eu acho que
E aí entra no que a Mary traz, que essa resposta, ela está dentro exatamente dessa autenticidade. Sim. Como é para você. Então, por exemplo, hoje, se aparecesse alguém que realmente mexesse contigo, ou você, Mary, né, colocando, trazendo aqui o que vocês colocaram, existe uma maturidade de vocês, e eu me coloco nisso também, que você olha para aquela pessoa, sim, é uma possibilidade de um relacionamento, e você tem uma... Porque frustração é expectativa mal dimensionada, né? Mas você já olha para aquela pessoa com um olhar mais maduro também. A gente também já não vai, sabe, com expectativas de vai ser maravilhoso, ele vai me fazer feliz. Não. Na verdade, é um pouco o que o Fê falou. Você olha para aquela pessoa com a expectativa do que eu posso trocar com ela, né? Sim. Do que eu posso levar para ela nessa convivência e o que ela pode trazer para mim. E por que não? Né? E quando a gente chega na nossa idade, com a nossa experiência e com a nossa autonomia, a gente também consegue levar para esse relacionamento um equilíbrio de entender até onde você permite que a pessoa... Eu ia falar invadir, mas não é invadir. É entrar, de fato, na sua vida, né? Hoje em dia, a gente vê a garota... Na sua Que você vai individualidade. perdendo ao longo dos anos Porque de hoje- relacionamento. É assustador. Eu não sei você. Pra mim, é assustador. Nossa, quanto tempo você tá casada? Ah, 1 ano. Mas, assim, né? Quando você conheceu ele? 1 ano e 1 semana, tipo... não é, Meire? Acho que você deve... Não sei se você vê muito isso, mas eu tenho visto isso muito nos últimos 10 anos. Pessoas falando que se conheceram numa semana e casaram na semana seguinte. Ui? Então, mas isso não é o pavor que as pessoas têm de estar... De solidão? É, Acho. né? Por que a solidão assusta, gente? Porque a pessoa, ela, assim, ela não quer, não é que ela... Tudo bem, pode acontecer, se conhece uma pessoa que agregue na tua vida. Mas, em geral, infelizmente, as pessoas estão com medo da solidão. Será que as pessoas têm medo de solidão porque elas têm medo de si mesmas? Com certeza. De olhar pra dentro? Com certeza, Sim. porque você é obrigado a Fugir. olhar para você mesmo. De se ouvir, né? Se ouvir. É isso. Mas por que Você estando com alguém você não pode olhar para si mesmo? Qual o critério Não, que não tá estar dizendo com que não alguém... pode. Não é isso que a gente E por que estar sozinho faz com que você olhe para você mesmo? experimenta ficar sozinho que você vai conseguir responder. Você já ficou sozinho? Sozinho? Você não ficou? Não. Então. Mas você já ficou com alguém, então? Oh, Ju, desculpa, não tô Não. pedindo pra ele ficar sozinho, não, tá? Não, mas você já ficou com alguém? Já. Para você saber se não dá para você olhar para dentro? Já. Você falou que nunca foi casada. Não. Então, não ter relacionamento é uma coisa e não ser casado é outra. Outra. Então, eu acho que isso é um exercício individual. Você pode conseguir isso estando sozinho, olhar para si, e não estando sozinho. Mas Entendeu? é a mesma coisa, Fê. Essa experiência. Quando você fala do casamento e a Magda, por exemplo, fala de viver sozinho. A gente só efetivamente tem a própria percepção ou ideia ou entendimento de uma situação. Isso é a minha visão, tá? Quando a gente vivencia. Eu posso imaginar. Se você, por exemplo, quebrar o dedinho, eu posso imaginar a dor. Mas eu não sei que é essa dor porque eu nunca quebrei o dedinho. Entende? Então, o que eu tô dizendo de fato, quando você é sozinho, e eu acho que as pessoas têm medo, lembra o que eu falo? Medo da solidão, porque elas têm medo de olhar para si. Elas têm medo de se ouvir. A Fátima ia falar alguma coisa, a gente acabou... O que você estava... Não, pode terminar, se você quiser. Não, pode falar, por favor. Não, é que eu falo assim, a sociedade, ela cobra muito da gente, tipo assim, você tá sozinha? Coisa boa. Não acredito que você tá sozinha, você tá escondendo o jogo. É mesmo, você ouviu isso? Não, eu ouço isso. Jura? Você tá escondendo o jogo, imagina, você tá sozinha, eu falei, estou muito bem sozinha, graças a Deus, de boa. Há uma época atrás, eu gostava muito de ir em baile, e aí, só que eu cansei, né, porque eu não tenho mais paciência, a gente fica crítica, queira ou não queira, né. Eu fui dançar com uma pessoa, e ela perguntou assim para mim, você tem casa?
Você tem carro? Eu moro na rua. Você trabalha? Você tem Moro na rua, filhos? não tem ninguém, né? Aí eu só ouvindo, né? Aí eu falei, tem 10 filhos. Que eu não aguentei. Eu falei, gente, o que é isso? Acabou de me tirar pra dançar. O cara não tem assunto, já vem perguntar o que eu tenho. Deixa Tenho de 10 ver. filhos, sou divorciada, mas a gente não conseguiu mudar de casa, moramos ainda na mesma casa. Bem assim, né? Bem assim. Eu falei, gente, que mundo é esse? O que eu tô fazendo aqui? Pois é, então, né? Porque que o cara queria, né? Ele não quer um relacionamento, ele tá querendo um financiamento. Ele quer um larguei- teto, minha ele quer casa, um minha teto, vida. Não é meu amor, minha casa, Eu minha larguei no vida. meio da pista e fui embora. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não tenho mais paciência para certo tipo de coisa, né? Mas eu Não acho dá. que esse medo de solidão, efetivamente se ouvir num nível mais profundo, não é todo mundo que tá afim, né? Antes só de Porque mal você não acompanhado. aprende, né? As pessoas não aprenderam a ficar sozinhas. Elas é. não sabem. A gente cresce aprendendo a viver em sociedade, a viver no coletivo. O silêncio, né? Eu não sei aqui. Você mora sozinha, eu moro sozinha, você mora sozinha? Moro com meus pais Tá. hoje. Quando você mora efetivamente sozinho, e você vive sozinho, e você. Né, a gente cresce com os pais, enfim, com família. Um dia você entra e a sua casa está em absoluto silêncio. Esse silêncio é um baita de um professor de solidão. Opa. Porque ele tem uma presença. A ausência das pessoas tem uma presença extremamente forte. Quem vivencia lutos próximos sabe o que eu estou dizendo. Próximo que eu falo de tempo. Você acabou de perder alguém que mora com você e aquela pessoa... Quando você entra, aquela ausência, ela é de uma força absurda. Ela tem uma potência muito grande. E ela te joga, querendo ou não, para dentro. Porque é um silêncio. Ouvir o silêncio... Tanto que muita gente não consegue fazer meditação por conta disso, né? Você não consegue se dar ao silêncio, se entregar para ele. Eu morei 3 anos em chácara sozinha. Ah, que maravilha. Nossa, muito bom. E olha que eu gosto de gente, hein? Mas eu ia para o meu trabalho, tinha horário do movimento, do trabalho. Tinha a hora de eu voltar para casa, a paz, E ter o equilíbrio aí, né? sabe? Então era muito gostoso. Bacana. E a gente já tá indo aí para nossa... A gente não vai chegar em conclusão nenhuma, né, gente? Nunca. Mas Sem aí... acordo. Não, imagina. Não, tá vendo? E tá aí, né? Eu acho que, na verdade, é a diferença que leva a gente para reflexões e leva a gente para aprendizados, né? Graças a Deus somos diferentes, sentimos diferente, porque se fosse assim também, né? Se fosse tudo igual. Mas pra gente finalizar, se vocês... Imagina que vocês precisassem dar um conselho para uma pessoa que você ama muito. Um filho, por exemplo. Mesmo não tendo. Mas imagina que você tem lá um filho que está na idade de adolescente, indo para essa coisa das relações amorosas mais estáveis, com seus 19 para 20, né? Indo uma fase mais adulta. E você visse esse filho ou filha nesse momento de decisão, como mãe ou como pai, pensando na felicidade e no bem-estar do seu filho ou filha, o que vocês falariam, Fátima? Que conselho você daria? Seja feliz, Independente da escolha. independente da escolha. O importante é ser feliz. Eu tenho 2 filhos e tenho uma neta de 16 anos, né? Nossa, parece. Então, E o conselho é o mesmo para todos. a todos, sejam felizes. Sejam abertos para receber, aprender e ser feliz. E você, Meire? Eu dou conselho e me meto na relação dos meus filhos, que eu tenho filhos nessa idade. me Com uma meto boa mesmo. sogra que é... Também, né, com as minhas noras. O meu conselho sempre é o mesmo. Seja você mesmo. E não queira mudar a pessoa com quem você está. Ninguém muda ninguém. Porque você a conheceu daquele jeito, gostou dela daquele jeito. Só que o grande problema que eu vejo é que às vezes você conhece a pessoa daquele jeito, mas ela está se fazendo, né? Igual o passarinho lá, a dança do acasalamento, para se mostrar para você, para te iludir. E aí ela não consegue manter aquilo, né? Então, eu também falo isso para os meus filhos. A minha filha, principalmente, que agora vai fazer 19 anos, eu falo...
consciência é tudo. Quem você conhece, como você conhece, né? Você sabe. Ou você aceita aquela pessoa do jeito que ela é, ou se você descobre que ela é do outro jeito, mas você ama, você vai aceitar ela do outro jeito. Mas nunca deixe de ser você mesmo por causa disso. Então, o meu conselho é: seja sempre você mesmo. Não queira mudar o outro, mas também não mude para se encaixar no mundo do outro. Sim, Jamais. perfeito. Fê? Acho que ser verdadeiro, né? Ah, não tem como mudar o outro. Para você tentar mudar o outro, você tem que mudar a si mesmo, né? Então, acho que a projeção, né, que você faz uma relação, eu acho super importante, né? E, sei lá, tem que caminhar com a pessoa até o momento que tá bom, né? Se não tiver mais legal ali, cada um segue o seu ritmo, seu rumo, né? Eu acho que é ser verdadeiro mesmo, né? O conselho que eu tenho que dar para os meus filhos, eu acho que é esse. Jogar limpo com ele mesmo, se autoconhecer, para poder... Ser verdadeiro com o outro, né? É. Joia. Magda? Eu daria o conselho que minha mãe deu a mim e aos meus irmãos. Se ame 100%, porque daí você vai conseguir amar o outro. Se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Não é verdade? Não é verdade. Daria esse conselho. Gente, muito, muito obrigada. Mas para a gente finalizar, eu queria que vocês pudessem deixar aí os seus contatos, o Instagram, telefone. A Fátima é terapeuta, né, Fá? Você atende onde? Como é que faz para te achar? Eu tenho um contato, né? Meu telefone, 991643235. É 11, né? 11, isso. Eu faço atendimento em São Bernardo, Tem- aqui também. Você tem Instagram? Tem Instagram, Moras Fátima. Tá Tudo junto, Moras tudo, Fátima. Fátima, tudo junto. Tá. Então, estou à disposição. Quem precisar, estamos aqui. Joia, obrigada. Meire? O meu Instagram é meiricristina.souza, né? Meu telefone aí, quem quiser se divorciar, pode me chamar. 11011 989 29 6508. Agora brincando aqui, mas a sua área de atuação é a área civil e familiar, né, especificamente. Civil e família. Quando a gente fala de família, a gente fala de divórcio, mas é muitas coisas que... tutoria de crianças, tem outras coisas aí, Sim, né? é que uma área você muito também atende, abrangente, né? muito abrangente. E eu, Tá. eu brinco de falar que eu faço divórcios, mas eu também faço reconciliações. Aí, tá vendo? Já perdi vários divórcios porque eu olhava para o casal. O espiritualista é terrível, né? Porque ele olha e fala que a gente não quer separar coisa nenhuma. E aí você conversa, faz uma mediação. reunião, uma mediação, e vai embora feliz e você cobra sua consulta, paciência, né? Mas o importante é dormir com a consciência tranquila. Maravilha, obrigado. Fernando? Bom, meu site é fernandoambroge.com.br. Eu trabalho com hipnose de casal, onde a gente coloca a linha, o inconsciente e o inconsciente do casal. Porque às vezes o casal, conscientemente, eles trabalham com um objetivo, mas inconsciente cada um tem um objetivo diferente. Desalinhado. E muitas vezes a gente consegue alinhar, Equilibrar. esses objetivos a nível inconsciente com o processo de hipnose. Legal. Né? Meu Instagram é fernandoambroge.terapeuta. Ambroge é AMBROGI. Meu WhatsApp é 11 96402 7866. E com toda a liberdade, eu queria mandar um beijo pra Ju, falar que daqui a pouquinho tô em casa. Não precisa ficar brava, tá? Como um bom rapaz, bem comportado. Magda, nossa amiga apômetra, quer deixar o seu contato? Ou do espaço dos espiritualistas? Assim, do espaço dos espiritualistas, Rua Suzana? A gente tá aqui na Rua Suzana, né? 872? 871. 842. 842. 842. Telefone. Não tem telefone, tem o arroba. O arroba espiritualistas e apômetras oficial, não é isso? Pode achar a gente.
É isso, meus queridos. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Conversamos muito, não chegamos a conclusão nenhuma, que foi melhor ainda. Precisa de outro podcast. Precisa de vários, né? Isso aqui entende. Aliás, quem descobrir as respostas disso fica milionário, né? Ou receita, sei lá. Mas eu queria agradecer, pedir para vocês fazerem a gentileza de dar uma curtida, compartilhar, assinar, aí clicar nas notificações, acompanhando a gente. Agradecer muito a audiência de vocês e na outra quarta estaremos por aqui. Muito obrigada.